Você é fã de heróis e está se perguntando qual é o melhor filme de 2025? Nesse vídeo eu vou te mostrar em tópicos por que esse filme não só marcou o ano, mas também redefiniu o gênero de super-heróis no cinema. Começando com o legado do Superman. Não é apenas mais um herói dos quadrinhos. Ele é, de fato, o primeiro grande super-herói da história. Criado em 1938 por Jerry Siegel e Joe Shuster, quando apareceu pela primeira vez em Action Comics número 1. Essa edição não só marcou o nascimento do personagem, mas também deu início a todo o gênero dos super-heróis, estabelecendo as bases para praticamente todos os que vieram depois, do Batman à Mulher Maravilha, do Homem-Aranha nos Vingadores. Ao longo das décadas, Superman se tornou mais do que uma figura de ficção. Ele passou a ser um símbolo cultural e moral. Ele representa a esperança, verdade e a crença de que até mesmo quem tem o poder de um deus deve escolher usá-lo para proteger e não dominar. Esse ideal aparece em histórias clássicas que continuam influentes até hoje, como All-Star Superman de Grant Morrison, que mostra o herói em sua forma mais compassiva e inspiradora, e Superman For All Seasons de Jeff Loeb e Tim Sale, que retrata a juventude do herói com uma humanidade que aproxima o público dele. O filme de 2025 soube captar exatamente essa essência. Ele não apresentou apenas um ser superpoderoso, mas um personagem humano em suas dúvidas, falhas e escolhas. Esse equilíbrio entre o mito intocável e o homem vulnerável é o que fez a narrativa se conectar de forma tão profunda com os fãs antigos e com o público que está conhecendo Superman agora. Superman sempre carregou o peso de ser um ícone maior do que a própria cultura pop. O filme de 2025 conseguiu honrar o legado de quase 90 anos do Superman, resgatando tanto a grandiosidade mítica quanto a humanidade presente nos melhores quadrinhos do herói. E esse respeito às origens só foi possível porque o roteiro teve a coragem e a inteligência de beber diretamente da fonte, as HQs clássicas que moldaram o personagem. Um dos maiores acertos do filme de 2025 foi evitar a armadilha que muitas adaptações de heróis cometem, a de apenas modernizar o personagem, desconectando-o de suas raízes. Em vez disso, os roteiristas escolheram um caminho mais desafiador e recompensador: mergulhar nas histórias clássicas e trazer elementos delas para a tela de forma natural e orgânica. Isso fica evidente nas múltiplas referências a HQs que moldaram o mito do Superman. All-Star Superman, de Grant Morrison e Frank Quitely, é uma das inspirações mais claras. Momentos de pura esperança, frases icônicas e até o tom mais poético da narrativa aparecem no filme, lembrando ao público que Superman não é apenas força, mas compaixão. Já Superman For All Seasons, de Jeff Loeb e Tim Sale, ecoa nas cenas que exploram a juventude e as dúvidas internas do herói, mostrando um Clark Kent que ainda está aprendendo a equilibrar sua vida pessoal com o peso de ser um símbolo para o mundo. Outro destaque está em Kingdom Come, de Mark Waid e Alex Ross, uma obra que reflete sobre legado, responsabilidade e liderança. O filme de 2025 resgata essa ideia, mostrando um Superman que não apenas luta contra vilões, mas inspira heróis e pessoas comuns a fazer o que é certo, mesmo diante de crises globais. Até diálogos-chave parecem homenagear essa obra, dando ao público a sensação de que a tela grande finalmente entendeu o que faz do personagem um mito duradouro. O Superman retratado aqui é um herói atualizado, pensado para dialogar com os dilemas e esperanças do mundo moderno. Desde sua criação, em 1938, Superman foi concebido como um símbolo de esperança em tempos difíceis. Naquela época, o mundo enfrentava os efeitos da Grande Depressão e vivia às vésperas da Segunda Guerra Mundial. O personagem surgiu como a representação de que o bem poderia triunfar sobre o mal e de que, até em cenários sombrios, a humanidade ainda tinha algo pelo qual lutar. Em 2025, esse ideal se tornará mais atual do que nunca. O mundo real passa por uma série de desafios: crises sociais que expõem desigualdades, mudanças climáticas que colocam em risco o futuro do planeta, polarizações políticas e uma constante sensação de incerteza. Nesse contexto, o Superman deste novo filme não é apenas um herói de capa vermelha. Ele é uma resposta emocional e cultural a essas tensões. O roteiro escolheu explorar justamente essa faceta do personagem. O homem que, apesar de
de todo o seu poder, acredita profundamente na bondade das pessoas. Essa crença se torna ainda mais impactante em um cenário em que muitos estão desacreditados. O filme mostra que ser herói não é apenas derrotar vilões, mas inspirar outros a agir corretamente, mesmo em situações difíceis. Além disso, o longa se conecta diretamente com debates contemporâneos. Ele aborda temas como responsabilidade social, dilemas éticos sobre poder e influência, e a importância de liderar pelo exemplo. Superman, nesse sentido, não é apenas o homem mais forte da Terra. Ele é um modelo de como usar força, privilégio ou posição de destaque em favor de algo maior do que o próprio ego. Essa abordagem aproxima o personagem do público moderno. Ele deixa de ser apenas um mito distante e se transforma em um reflexo das nossas próprias contradições. Queremos acreditar em um futuro melhor, mas somos constantemente testados por crises. E tudo isso só ganhou força porque foi sustentado por atuações marcantes do elenco. Nenhum filme de super-herói, por melhor que seja no roteiro ou nos efeitos visuais, funciona sem um elenco capaz de transmitir a verdade. E em Superman 2025, isso foi um dos maiores acertos. As atuações deram profundidade a personagens que poderiam facilmente se tornar caricaturas. O ator escolhido para interpretar o Superman conseguiu alcançar um equilíbrio raro. Ele não se limitou a ser apenas a figura imponente de músculos e capa, mas trouxe nuances emocionais que mostraram Clark Kent como um ser humano de verdade. As dúvidas internas e o senso de dever foram apresentados de forma natural, fazendo com que o público não apenas admirasse o herói, mas também se identificasse com ele. Lois Lane, por sua vez, foi representada como uma personagem fundamental, e não apenas como coadjuvante romântica. A interpretação da atriz mostrou uma Lois determinada, inteligente e corajosa, fiel à essência dos quadrinhos de épocas marcantes, como All-Star Superman e Birthright. Sua presença no filme reforça a importância do jornalismo investigativo e do papel dela como consciência crítica e parceira de Superman, alguém que o desafia e, ao mesmo tempo, o apoia. E não podemos esquecer do vilão, Lex Luthor. Ao invés de ser retratado apenas como um gênio maligno obcecado em derrotar Superman, o filme trouxe uma interpretação mais densa, que trabalha os ideais conflitantes entre herói e antagonista. A atuação deu vida a um Luthor carismático, com argumentos que até fazem sentido sob certa perspectiva, lembrando muito o Luthor retratado em Superman, Birthright, que se via como a verdadeira salvação da humanidade. Essa abordagem deu ao público uma experiência mais complexa, não apenas odiar o vilão, mas entender suas motivações, o que enriquece a narrativa. Esse cuidado com a interpretação foi amplificado também pela parte técnica, a direção e a estética do longa, que souberam dar o enquadramento perfeito para cada personagem. A direção de Superman 2025 foi um dos grandes pilares do sucesso do filme, porque conseguiu entregar algo que muitos fãs esperavam há anos: um equilíbrio entre espetáculo visual e profundidade emocional. Ao invés de apostar em uma avalanche de efeitos especiais sem propósito, o diretor optou por construir cenas de impacto que pareciam saltar diretamente das páginas de HQs icônicas, mas sempre com sentido narrativo. Cada cena de ação foi pensada para ter peso emocional. Não se tratava apenas de Superman mostrando seus poderes, mas de usar a ação como forma de contar história. Por exemplo, os combates não eram exagerados ou intermináveis, mas tinham enquadramentos que lembravam painéis clássicos de quadrinhos como All-Star Superman e Kingdom Come, trazendo uma familiaridade que fez os fãs perceberem que havia amor e respeito pelo material original. Outro detalhe importante foi a fotografia. Ao contrário de versões anteriores, que apostaram em tons excessivamente sombrios, a estética de 2025 resgatou a vivacidade do vermelho, azul e amarelo, cores que sempre definiram a identidade do Superman. Essa escolha não só aproximou o filme da tradição dos quadrinhos, mas também reforçou a mensagem central de esperança e otimismo, tornando a experiência visual coerente com o que o personagem representa. A paleta de cores vibrantes não comprometeu a seriedade da trama. Pelo contrário, ela deu ao filme um ar de modernidade que conversa diretamente com o público atual. Foi uma demonstração de que é possível resgatar a leveza e a grandiosidade do Superman clássico,
sem que isso pareça datado ou ingênuo. Além disso, o diretor teve sensibilidade em equilibrar os momentos grandiosos com cenas intimistas. A câmera sabia quando se aproximar de Clark em suas dúvidas pessoais, quando ampliava o cenário para mostrar a imponência de Metrópolis, e quando eleva o impacto em batalhas que pareciam realmente épicas. Esse cuidado criou uma atmosfera grandiosa que se completou com outro elemento essencial: a trilha sonora. Um filme de super-herói pode ter ótimos efeitos e atuações, mas sem uma trilha sonora que emociona, ele dificilmente se torna memorável. Foi exatamente nesse ponto que Superman 2025 brilhou. A trilha sonora não apenas acompanhou a narrativa, mas se transformou em um dos elementos centrais da experiência, reforçando o peso de cada cena e criando momentos inesquecíveis para o público. O sucesso de Superman 2025 não pode ser medido apenas pela sua bilheteria, mesmo que os números tenham sido impressionantes. O verdadeiro impacto do filme está em como ele se transformou em um evento cultural que ultrapassou a experiência de assistir a um longa-metragem. Assim como o Superman de 1978 ajudou a definir o gênero de super-heróis no cinema, a versão de 2025 reacendeu a paixão do público pelo personagem e pelo próprio conceito do que significa ser herói. As livrarias e lojas especializadas registraram um aumento na procura por clássicos como Superman, Birthright, de Mark Waid, que reconta-os a origem do herói com frescor moderno, All-Star Superman, de Grant Morrison, que muitos consideram a obra definitiva sobre o personagem, e até coleções históricas, como Action Comics número 1. Esse interesse renovado mostrou que o filme não apenas apresentou um Superman às novas gerações, mas também levou o público a buscar sua raiz nos quadrinhos. Além do consumo cultural, o filme também abriu espaço para debates importantes. Discussões sobre liderança, ética, poder e responsabilidade ganharam força em fóruns, redes sociais e até veículos de imprensa. O público não saiu apenas emocionado com a ação, mas também refletindo sobre como ideais de esperança, altruísmo e bondade são necessários em um mundo marcado por crises e polarizações. Se curtiu esse vídeo, deixa o like e comenta aqui embaixo qual cena de Superman 2025 mais te marcou.